Hoje eu subo essa tribuna com imensa satisfação, porque venho aqui para fazer um anúncio e um convite a todos que puderem estar presentes no evento. O anúncio é a presença do presidente Lula e da presidenta Dilma neste próximo domingo, no dia 19 de março, na cidade de Monteiro, na Paraíba, para verdadeiramente inaugurar a obra de transposição do Rio São Francisco, numa cerimônia que faz justiça a todo o esforço envolvido na realização de quem efetivamente lutou para levar água aos nordestinos. O pernambucano retirante, que sofreu na pele as agruras da seca do Nordeste, ou o paulista da elite brasileira. Como diria Raduan Nassar, nós vivemos tempos sombrios, muito sombrios, pois se não bastasse o ataque à democracia que nos desmoralizou com o afastamento da presidenta Dilma de ordem mundial, ou a implementação de um plano de governo absolutamente oposto ao que venceu as eleições de 2014, se não bastasse o desmonte do Estado, a intensificação da crise econômica a partir de ações deliberadamente equivocadas, como a PEC do teto dos gastos, a entrega do pré-sal, agora a reforma da Previdência, a destruição da política de conteúdo nacional e ao ataque aos bancos públicos, agora nós temos que conviver com a desfaçatez, o oportunismo, a má-fé, levados a patamares inacreditáveis e talvez nunca vistos na história desse país, a partir da tentativa rasteira e desleal de usurpar a paternidade da maior obra de infraestrutura e estruturante realizada em todos os tempos no Nordeste do Brasil. A transposição do Rio São Francisco, que foi iniciada e praticamente concluída nos governos de Lula e Dilma. Só para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, esta obra foi iniciada em 2007, foi terminada agora, mas os empenhos e o pagamento foram praticamente todos feitos nos governos do PT. Os governos Lula e Dilma empenharam 92,40% dos recursos da obra e pagaram 87,50% da execução do projeto de integração do São Francisco. Por isso, tem paternidade, sim, porque paternidade é daquele que coloca prioridade na sua gestão e no seu governo. Agora, o senhor Michel Temer aparentemente tenta usurpar a autoria da obra de transposição do Rio São Francisco, quando numa cerimônia de inauguração na Paraíba, demonstrou sua postura ao não citar os presidentes Lula e Dilma em seu discurso, como se ele fosse o grande patrocinador daquela obra. Afinal, mesmo depois das palavras do governador da Paraíba, governador Ricardo Coutinho, agradecendo nominalmente o presidente Lula, a presidenta Dilma e o então ministro de Lula, Ciro Gomes, pela realização da obra, e ouvir muitos aplausos da plateia, Temer optou por discursar de forma genérica sobre a realização da obra, falando rapidamente em governos anteriores e assim valorizando a sua ínfima participação. Falou que a obra não tem dono, que a obra não tem paternidade, porque é dinheiro do povo, dinheiro público que a realizou. Ora, tudo que um governo realiza é com dinheiro público, é com dinheiro do povo, não é com dinheiro do governante que ali está. Agora, uns preferem fazer gastos para o andar de cima da sociedade, quando os outros se comprometem a fazer gastos para beneficiar a maioria da população brasileira. Há quanto tempo esta obra é falada? Há quanto tempo esta obra é tratada, prometida? Quem a fez? Quem teve coragem e iniciativa de iniciar, que colocou ali a força política para que ela pudesse se realizar?
Aliás, segundo a imprensa, em outros 2 discursos nos canteiros de obra, Temer também não citou diretamente os governos do PT. E disse ainda que quer ser conhecido, pasmem, como o maior presidente nordestino que já existiu. Eu acho muito difícil ele ser conhecido como o maior presidente nordestino que já existiu, diminuindo o Bolsa Família, acabando com Minha Casa Minha Vida e com a Previdência Social. Esse título de maior presidente nordestino é de Lula, querendo ele ou não. Ele pode querer o título, mas qualquer um pode querer, mas ter somente aqueles que fizeram efetivamente pelo Nordeste. E o presidente do Nordeste brasileiro, o presidente que marcará a história, é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, senhores senadores e senhoras senadoras, se não fosse suficiente o fato de cerca de 90% da obra ter sido realizada nos governos Lula e Dilma, sendo a maior virtude neste caso residente efetivamente na decisão de Lula de fazer a obra, e também na determinação de Dilma de não deixar contingenciar os recursos, ele podia ao menos ter reconhecido que Dilma não inaugurou a obra porque foi retirada de forma violenta do seu cargo por ele e toda a sua turma que achavam que isso ia melhorar o Brasil. Quando se usurpa o poder de forma como foi feito no impeachment de Dilma, se usurpa as responsabilidades, as atribuições do cargo, e, neste caso, restava ao senhor Michel Temer, pelo menos, concluir a obra que já estava praticamente pronta. Se não o fizesse, seria um crime de lesa pátria. O fato é que, após a constatação do sucesso do projeto de transposição do Rio São Francisco, iniciado no governo Lula, e que já estava levando água a milhares de nordestinos, além do presidente golpistas, diversos outros políticos tentaram tirar uma casquinha do projeto. Pasmem os senhores, de forma inusitada, assistimos o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aquele da maior seca na cidade de São Paulo, o estado mais rico do país, divulgando em seu Facebook sua visita ao eixo leste da transposição do Rio São Francisco, em Pernambuco, numa clara tentativa de proveito político da obra. É muito cara de pau, não ter vergonha de fazer isso. Ele não conseguiu fazer uma obra pequena para evitar a seca no Nordeste e vai lá tirar fotografia ao lado da maior obra que é de enfrentamento à seca de todos os tempos do Brasil, que é a transposição do São Francisco. Em seguida, o PSDB da Câmara, numa tentativa de se associar à conclusão da obra, teve a ousadia de afirmar que Lula e Dilma prometeram, mas não entregaram a transposição. Ela não entregou porque foi arrancada do poder. Por eles, inclusive, que estão dizendo isso. E, aliás, esse pessoal do PSDB esquece que Fernando Henrique prometeu, em 2 campanhas, e sequer iniciou a obra, que o Aécio desdenhou do empreendimento na campanha de 2014 e que Dilma apenas não entregou exatamente pelo que eu disse, porque o PSDB resolveu, junto com outros partidos e o PMDB, retirá-la do poder. Finalmente chegamos à tal inauguração da obra promovido pelo presidente ilegítimo, quando pleiteia a presente deixou claro quando a plateia presente deixou claro a quem eles acreditam a realização da obra. Mas então, vamos resgatar a verdade dos fatos em relação à transposição de São Francisco. Eu peço, senhor presidente, pelo menos 3 minutos para concluir meu pronunciamento. Foi com o presidente Lula que a obra teve início em 2007 e foi com a presidenta Dilma que os investimentos se intensificaram, faltando muito pouco para a sua conclusão quando a Dilma foi afastada. O investimento da obra para garantir a convivência da população do semiárido com a seca é a realização de um sonho antigo, desde os tempos do Império, quando uma forte estiagem assolou o povo do Nordeste e motivou o primeiro projeto de transposição das águas do São Francisco em 1847. Muitos anos se passaram e ninguém fez nada a respeito. Foi a prioridade do presidente Lula, desde que assumiu 2003, que este projeto conseguiu uma extraordinária forma e força para conseguir se realizar e amenizar o sofrimento das populações mais castigadas e auxiliar no desenvolvimento das regiões do semiárido.
O projeto totaliza 477 quilômetros de extensão, distribuídos em dois eixos de transferência de água, o norte e o leste. Consolidam o projeto a construção de 9 estações de bombeamentos, 27 reservatórios, 4 túneis, 13 aquedutos, 9 subestações de energia e 270 quilômetros de linha de transmissão de alta tensão. Ele foi concebido para beneficiar 12 milhões de habitantes de 390 municípios em 4 estados: Pernambuco, o Ceará do presidente Eunício, que aqui dirige a mesa, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em funcionamento pleno, pequenas e médias cidades do semiárido nordestino serão abastecidas pelo projeto, assim como grandes centros urbanos, como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró. Aqui, ó. Eu estou terminando o meu pronunciamento. Já são 4h27. Eu estou terminando meu pronunciamento, senador. É um pronunciamento que fala, inclusive, dos benefícios para a vossa região, da grande transposição do Velho Chico. Tenho certeza que Vossa Excelência apoiou esse projeto, esteve junto com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, e tenho certeza que Vossa Excelência sabe da importância que os governos de Lula e Dilma tiveram para esse pronunciamento. Gostaria só que Vossa Excelência me desse pelo menos mais 2 minutos, não vai tirar a sua pontualidade. Vocês têm o tempo. Obrigada. Acréscimo de tempo para o seu próprio... Somam-se aos beneficiados 294 comunidades rurais que vivem às margens dos canais, atendidas por sistemas de distribuição de água, realizado em parceria com os estados. E para atender especialmente as famílias que vivem na faixa de obra, as vilas produtivas rurais contam com casas, postos de saúde, escolas, praças poliesportivas, campo de futebol, centros comunitários, além de rede de água, esgoto e energia elétrica. Em janeiro de 2017, o Velho Chico já percorria mais de 150 quilômetros dos canais do eixo leste, assim como 4 estações de bombeamento. Junto, os governos do PT empenharam 92% da obra e pagaram 87% da execução do projeto de integração do Velho Chico. Eu espero que esse Congresso, esse Senado reconheça, principalmente a bancada nordestina que está aqui, reconheça a importância que teve o presidente Lula nesse fato. Não foi o presidente Temer, que fez uma desfaçatez de não reconhecer. E quero terminar o meu discurso. Eu que sou do Sul, que sei o que significa ter água, a importância que tem a água para a produção. Quero terminar o meu discurso com as palavras que estão hoje no Facebook do presidente Lula. Muita gente disse que era impossível fazer a transposição do Rio São Francisco. Quem estava no poder estudava. Quem estava no poder estudava, mas nada fazia, até que Lula foi lá e fez. Em 2007, as obras começaram. A água começou a chegar a Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Serão 12 milhões de pessoas beneficiadas em 390 municípios. São as águas de março do Velho Chico, fechando o verão do semiárido nordestino. Viva o Brasil, viva o Nordeste, viva o presidente Lula, que compreendeu e ajudou o Nordeste como nenhum outro presidente na história desse país. Muito obrigada.